Você que é profissional de saúde e segurança, ou até mesmo um líder encarregado, ou também trabalha na parte mais operacional, trabalha com atividades de riscos como altura, espaço confinado, trabalha quente, trabalha com produtos químicos, ou até mesmo içamento de carga, sabe da importância do preenchimento da análise preliminar de risco. E hoje nós vamos trazer um vídeo para vocês aqui de um modelo de análise preliminar de risco que facilita muito a vida de nós profissionais de segurança do trabalho. É muito comum quando nós vamos fazer aquela reunião de pré-trabalho, o planejamento da atividade, onde nós vamos ali fazer uma reunião com todas as pessoas que vão participar daquele trabalho, seja operadores de máquinas, seja algum tipo de atividade da construção civil também, com oficiais, com ajudantes, com pintores, eletricistas, enfim, todo mundo da área operacional, da área de segurança do trabalho, da liderança que vai acompanhar, que vai supervisionar aquela atividade. A APR sempre soa como uma dor de cabeça para estar fazendo a atividade. Então, nada melhor que a gente ter uma ferramenta que vai facilitar o nosso trabalho. É muito comum quando se faz ali as etapas de trabalho, antes de ir para os riscos, né? É fundamental a gente identificar qual que é o passo a passo, o que vai ser feito de fato, né, naquela atividade, e aí para a gente entender quais os riscos, os perigos dos riscos e as medidas de controle que a gente vai implementar. Quando fazemos isso sem uma ferramenta estilo checklist, né, a partir do momento que eu tenho, por exemplo, identificado que eu vou ter uma atividade em altura, seria interessante eu já ter ali o cheque do que eu preciso de verificar para aquela atividade em altura. Se eu vou ter uma atividade de espaço confinado, eu tendo uma ferramenta que já me mostra o checklist que eu tenho que verificar para o espaço confinado. E esse modelo que nós trabalhamos hoje aqui na Matriz, ele facilita bastante. Os nossos profissionais utilizam esse modelo na hora que vão fazer algum tipo de atividade de liberação, e isso facilita muito a vida, porque para não ter risco de não deixar nada para trás. Então, às vezes, quando a gente vai fazer algum tipo de liberação, se a gente usa apenas a nossa mente ali no documento, um documento que é muito genérico, às vezes, uma PR genérica, que deixa solto, pode acontecer da gente não conseguir identificar todos os riscos e, principalmente, implementar as medidas de controle necessárias. Então, aqui está o passo a passo para a realização da reunião de pré-trabalho, né? Fala do planejamento, do levantamento dos riscos envolvidos, fala o que de fato que a gente tem que fazer, né? Que antes de iniciar aí a tarefa, o responsável pelo serviço, os executantes, né, em conjunto com a liderança da área operacional, tem que realizar ali uma reunião, que a gente fala aquela reunião formal, que é denominada de pré-trabalho, que é o planejamento da atividade. Então, a gente quando vai fazer esse planejamento, o que vai verificar? Qual que é o passo a passo? Descrever principalmente as etapas que vão ser realizadas na atividade para execução e conclusão daquela atividade que não é rotineira. Se ela fosse uma atividade rotineira, por exemplo, eu teria um procedimento. Então, se eu estou preenchendo uma PR, quer dizer que aquela atividade ela não é rotineira. Se eu tenho uma atividade rotineira, eu não tenho que ficar fazendo a PR. O certo é eu fazer um procedimento operacional, treinar todos os envolvidos ali naquela atividade e pronto. Então, cumprir o procedimento. Aí não precisa dessa liberação diária, digamos assim. Então, o levantar os riscos envolvidos é fundamental, analisar as etapas, ações para riscos identificados, o que eu vou fazer para cada risco e estabelecer essas ações e os controles que vão ser definidos. E também preenchimento do formulário pela equipe, que é esse documento que a gente vai mostrar aqui agora, como que é o preenchimento. Então, veja bem, aqui nós temos o cabeçalho da PR, é onde mostra que eu vou colocar a área, a data de abertura da PR. Muito importante eu colocar ali o número de empregados envolvidos, quem que vai participar daquela atividade. A execução do trabalho vai ser no horário administrativo? Vai ser no período noturno? Vai ser no final de semana, no feriado? Eu tenho que preencher isso, e essa PR já tem essas informações. A data prevista para o início e a data prevista para o término do serviço. Então aqui, né, você vai colocar, por exemplo, se é a empresa matriz aqui no caso, ou se é uma empresa contratada ou até mesmo subcontratada. Então, é muito importante isso. É a própria empresa, é uma planta, é a própria empresa que vai fazer,
ou é uma empresa que você terceirizou o serviço, ou até mesmo a empresa que terceirizou o serviço subcontratou o serviço, ou é uma junção dessas empresas, dessas equipes aí. Então, aqui está a descrição da atividade, onde a gente vai preencher essa descrição, o que vai ser feito, por exemplo, limpeza de caixa d'água, mudança de layout. Então, eu tenho que colocar a descrição, o título daquela atividade e o nome da empresa. E aqui, ó, é fundamental a questão das etapas da atividade, passo a passo. Como vai ser feito passo a passo. Eu posso colocar em tópicos aqui, passo a passo da atividade. E embaixo eu coloco, passou um pouquinho aqui, ó, eu coloco os equipamentos, ferramentas, máquinas que eu vou utilizar. Vou usar guindaste, vou usar paleteira, empilhadeira, eu vou usar máquina de solda, ferramentas manuais, tudo que eu vou usar, eu vou colocar aqui. E aqui, ó, é a parte mais interessante dessa análise preliminar de risco. Veja bem, ela tem os campos aqui, onde eu vou marcar, e a partir do momento que eu marco os campos, ela vai criando o checklist apenas daquela atividade que eu vou ter. Então, eu tenho aqui 24 itens, ó. Comunicação, sinalização e isolamento, bloqueio de energia, espaço confinado, veículos leves, manuseio de carga, controle de risco de queda de nível diferente, que é o trabalho em altura, queda de mesmo nível, proteção de máquinas, riscos elétricos, substâncias, gases pressurizados, até chegar no 24, que é uso de equipamentos de proteção individual. Eu vou voltar nessa parte, mas antes eu vou mostrar ela, como é que ela é de início, né? Aqui a gente tem as ações adicionais para neutralizar os riscos, algo que você já identifica, que você vai colocar aqui. E aqui a gente coloca, né? Se trata-se de mudança de instalações, né? Mudança de layout, eu já tenho que preencher também. Então, o campo 1 mostra, por exemplo, atividades críticas que devem ser obrigatórias a participação da liderança e segurança do trabalho da empresa. Então, isso aqui é muito importante porque nós temos alguns itens aqui que a gente vai ter que verificar e algumas observações adicionais. E aqui a participação das pessoas que vão estar dentro desse trabalho. Então, ela, resumidamente, seria dessa forma. A partir do momento que eu tenho definido, por exemplo, vamos supor que a gente vai fazer uma atividade que tem o risco de altura, de queda de altura. A partir do momento que eu seleciono aqui, ó, ela já vai puxar no banco de dados aqui, é uma planilha em Excel, ela já vai puxar o campo de trabalho em altura, ó. Já tem um campo aqui, ó, campo 7, controle de risco de queda de nível diferente. Então, primeiro, a gente informar de checklist. As pessoas são treinadas e devidamente autorizadas pela unidade e têm atestado de saúde ocupacional, executam o trabalho em altura? Ou seja, primeira pergunta, todo mundo que vai trabalhar tem o treinamento e tem o exame em dia? Depois, pergunta se os empregados possuem treinamento e exames médicos por função, se estão disponíveis a proteção contra a queda para todo mundo. Por exemplo, aqui do lado direito, as escadas, se tem escadas, estão inspecionadas com uma pessoa treinada? A atividade não é de escada, então eu vou colocar não aplicável para aquela atividade, por exemplo. Né? Então, se as pessoas estão conformes, eu vou colocar um C aqui. Os empregados possuem treinamentos. Então, se não possui, por exemplo, eu vou colocar aqui não conforme. Então, essa atividade já não vai poder ser realizada por aquelas pessoas, certo? Então, eu vou preenchendo todo o material, né? Fala do andaime, aqui fala das sapatas, das plataformas, do cinto de segurança, tudo que é relacionado à altura, eu vou ter identificado aqui dentro desse checklist de trabalho em altura, certo? Então, nós temos também um treinamento específico para você que é profissional da área, de como preencher passo a passo toda essa PR, tá? De forma detalhada. Então, aqui a gente quis mostrar apenas, né, um modelo de APR. É lógico que você que trabalha aí dentro de outras empresas vai ter outros modelos, mas é importante sempre buscar um formato de checklist para todos os riscos que você for selecionar aqui. Ó, vamos supor que eu vou colocar risco elétrico. A partir do momento que eu preencho, ela já vai me dar a relação dos riscos elétricos. Né? Então, isso facilita porque aquilo que eu não vou fazer, eu não preciso de preencher. Ok? Então, a gente vai para a segunda etapa do treinamento agora, que
é a parte do como preencher, né? Qual que é a importância da análise preliminar de risco? Você que é profissional de saúde e segurança, você que é de liderança ou até mesmo operacional, é importante, né, quando se fala de preenchimento de APR, principalmente para atividades de risco crítico. Por exemplo, carga suspensa, né? É uma atividade crítica. É uma atividade que vai ter içamento de carga, que vai ter, às vezes, um guindaste, um muque, ou até uma talha, uma ponte rolante, que você vai fazer atividade. Então, a APR ela tem que checar todas as informações, validar todas as informações do local, do ambiente, das pessoas que vão realizar, dos exames, dos colaboradores, enfim. Então, o que significa APR? Análise preliminar de risco. Então, o procedimento, quando ele é implantado dentro de uma organização, é justamente para a prevenção funcionar de fato. Aqui, por exemplo, cilindro e vaso de pressão. É importante o preenchimento da PR, porque você vai ter, antes de iniciar a tarefa, você vai se preparar para aquela atividade. Quais as possibilidades de acidentes que eu tenho? Materiais, ambientais, quais as pessoas que vão fazer aquela manutenção no cilindro, por exemplo, vaso de pressão? A pessoa que opera aquele equipamento tem um treinamento adequado, de acordo com a NR13. Então, o checklist nosso, por exemplo, ele já vai buscar, quando se fala de cilindro e vaso de pressão, ele já vai buscar tudo relacionado à NR13. Tudo que precisa de verificar com relação à NR13. Então, a gente tem aqui, por exemplo, animais peçonhentos, atividades dentro de indústrias, atividades em áreas florestais, por exemplo. A pessoa tem que ter a noção dos riscos para preencher essa APR, né? O bloquinho de APR, que pode ser o bloco de bolso, que é muito utilizado para análise preliminar de risco individual, e também os equipamentos de proteção individual são fundamentais. Quando se vai para um local onde você pode ter presença de aranha, serpentes, escorpião, o colaborador ele já tem que ter ciência desses riscos, de como que ele vai entrar nesses ambientes, quais os EPIs que ele já tem que estar ali vestido para ter a sua proteção da sua integridade física. Também, quando se fala de animais peçonhentos, serpentes, né, como é que é a questão do manuseio disso aí, de ter uma equipe para ir lá fazer a captura dessa serpente, isso tudo tem que estar também descrito dentro da PR. Ambiente confinado, o espaço confinado, não só aí os colaboradores da empresa, mas também todos os prestadores de serviço que vão executar alguma atividade dentro de espaço confinado, tem que preencher a PR, tem que preencher a permissão de trabalho em espaço confinado, que é a PET, que é fundamental, essa PET, medir ali a presença dos gases, né, tóxicos que possam ter, a deficiência ou enriquecimento de oxigênio, tem que ter o supervisor de entrada. Então, dentro da PR, tem que solicitar tudo isso que eu estou falando, hein? E outros itens que a gente tem que verificar para atividade em espaço confinado. Atividade de trabalho em altura, que é uma atividade que mata muita gente no Brasil e no mundo, é a terceira maior causa de acidentes que nós temos aí, só perde para acidente automobilístico e para homicídio. Ou seja, a APR vai ter o checklist de tudo que eu preciso verificar para altura. Se eu vou trabalhar com andaime, o que eu preciso verificar no andaime? Vai pedir o checklist desse andaime. Vai pedir o checklist do cinto tipo paraquedista. Vai pedir a responsabilidade técnica se tem algum tipo de sistema de ancoragem. Então, por isso, a análise preliminar de risco ela é fundamental porque ela vai nos alertar antes das atividades, ela tem que ter um checklist que vai pedir tudo o que eu preciso de verificar antes de fazer aquela atividade em altura. Então, basicamente, né, qual que é o primeiro passo? A gente vai relacionar no preenchimento da PR, nós vamos relacionar o quê? A atividade a ser executada e os demais campos da PR, por exemplo, tarefa, data, local, nome, a matrícula ali, a assinatura do colaborador. A pessoa vai identificar ali os possíveis riscos de acidentes marcando com X. Então, como é formato checklist, ela já vai preencher, já vai ter essa facilidade. No verso da PR, vai descrever ali os bloqueios a serem providenciados. Então, vocês percebem que o passo a passo, ele sempre ele é importante, porque eu faço a identificação, identifico a atividade que eu vou fazer, o passo a passo dela, eu já marco com o X ali os possíveis riscos
E depois eu vou colocar o que? As minhas medidas de controle, os meus bloqueios. E eu vou pedir algum responsável da área para dar um visto como responsável. Eu vou destacar essa PR e encaminhar para o supervisor ou responsável para estar fazendo alguma correção de situação inadequada, alguma ação que eu preciso de requerer antes de iniciar as atividades. Feito isso, foi assinado, está ok, eu posso fazer minha atividade. Então, é importante ter muita atenção, né, com relação a isso. Por exemplo, quando se fala de substância química perigosa, é uma atividade também que eu tenho que, se for uma atividade rotineira, legal, eu faço os procedimentos, mas o preenchimento da PR é um exercício muito importante, né? Então, atividades, por exemplo, como trabalho em altura, atividade de espaço confinado, trabalho a quente, carga suspensa, substância perigosa, atividade de demolição, ferramentas manuais. Às vezes a pessoa pensa que ferramentas manuais é uma atividade que não é crítica, mas eu tenho que verificar as condições das minhas ferramentas. Se eu trabalho com pá, com enxada, com martelo, com chave, principalmente quem trabalha com a parte elétrica, chave de fenda ali, que tem que ter o isolamento, é fundamental ali os testes que são realizados. A atividade com energia elétrica também é uma atividade crítica. Então tem que ter muita atenção, não deixar de fazer o preenchimento da análise preliminar de risco. Então, a liderança tem um papel fundamental também quando se fala de diminuir o número de acidentes. A liderança das empresas tem que conhecer das análises preliminares de risco, treinar os seus colaboradores ou designar alguém que tenha conhecimento para fazer esse treinamento, realizar ações de bloqueio quando o funcionário não tiver tomar essa decisão, fiscalizar, auditar. Você que é líder de equipe, seja supervisor, encarregado ou outra nomenclatura que a sua empresa utiliza, gerente, o que for, tem que cuidar da saúde e segurança dos seus colaboradores. E quando se fala de análise preliminar de risco, é o primeiro passo para a gente conseguir identificar os riscos ali e trazer as medidas de controle e trazer o colaborador para trabalhar de forma segura. Então, quando se fala de ambiente confinado, animais peçonhentos, cargas suspensas, por exemplo, o que a gente tem que avaliar num espaço confinado, né? Todos os entrantes têm que ter o treinamento da NR33, vigia, supervisor de entrada para fazer liberação. A permissão de entrada tem que ser feita ali a medição dos gases, com o multigases, que é fundamental, tem que estar calibrado, tem que ser feito por uma pessoa que tenha treinamento naquele equipamento. Animais peçonhentos, por exemplo, existe a possibilidade naquele trabalho de haver cobras, por exemplo, aranhas, marimbondo, abelha. Isso, animais peçonhentos, a gente às vezes foca muito na área florestal, na área rural, mas, por exemplo, galerias, as pessoas que trabalham na construção civil, dependendo do local, da localização, indústrias também, que ficam muito isoladas. Então, tem que ser feita essa análise e a PR é o primeiro passo. A carga suspensa, por exemplo, dentro da PR, o que vai verificar? Um exemplo, se essas áreas são destinadas ao içamento de cargas, se elas estão isoladas, sinalizadas, se tem risco ali, né? Todo içamento de carga tem o risco de queda da carga que está suspensa. Eu tenho que isolar aquela área, tirar as pessoas que não estão protegidas ali. Existe, por exemplo, a possibilidade de passar embaixo de cargas. Por exemplo, as pessoas que estão ali conseguem passar de baixo? É algo que tem que ser verificado nesse checklist, nessa PR. E aqui nós temos alguns exemplos de riscos críticos, onde a gente não pode deixar, né, e algumas situações que a gente verifica, por exemplo, dentro da análise de risco. Por exemplo, cilindros e vasos de pressão. Os usuários desses cilindros aí, por exemplo, uma caldeira ou vaso de pressão, a pessoa tem um treinamento de NR13. O conjunto, por exemplo, de oxicorte, tem a válvula corta-chama no regulador e na caneta. Então, essa válvula é muito importante, né? Porque se engolir o fogo ali, não vai deixar voltar para as mangueiras ali para ter um risco de incêndio ou até mesmo uma explosão. Se os cilindros estão amarrados, são itens críticos que são verificados dentro dessa análise de risco. Colisão de veículos e equipamentos. Existe trânsito de veículos e equipamentos dentro do local, vai ser feita atividade. As passagens aonde as pessoas vão atravessar estão livres. Se existe boa visibilidade para as pessoas, veículos e equipamentos. Então aqui nós temos uma série de verificações que nós fazemos
nessa análise preliminar de risco. Por exemplo, contato com energia elétrica. As instalações elétricas estão energizadas? Então, eu tenho que fazer o bloqueio. Eu não posso trabalhar com atividade, né, de manutenção com a máquina, né, energizada. O bloqueio de energia foi efetuado? O bloqueio é fundamental para o manutentor seguir uma matriz de bloqueio. Isso eu tenho que verificar na análise de risco. Se todos os EPIs foram fornecidos, se os trabalhadores que estão ali, se eles estão de fato autorizados. Quando se fala também de desmoronamento, escavação, atividades dentro de mineração, por exemplo, ou de construções, né? Se o piso é resistente, se as escavações ali acima de 1,5 m de altura, em piso frágil, foi instalados escoramentos. Então, a pessoa vai, dentro de atividade de galerias, por exemplo, empresas que fazem tratamento de manutenção na rede de esgoto, às vezes fazem escavações, aí, ou até mesmo loteamento, com profundidade superior a 1,5 m e não faz o escoramento. Então, o colaborador ali dentro, ele pode ser soterrado. Então, isso, a APR, para um profissional de segurança do trabalho, é fundamental para ele não esquecer dessas informações. Então, por exemplo, interferência elétrica, hidráulica, pneumática, foram identificadas. Então, se eu vou fazer uma escavação, por exemplo, pode estar passando uma tubulação de água, pode estar passando um cabo elétrico energizado e podem acontecer fatalidades. Ferramenta inadequada. Todas as ferramentas manuais, elas foram inspecionadas, estão em bom estado. Eu tenho que verificar isso. As ferramentas de fabricação própria têm projeto aprovado pela engenharia. Então, é muito comum ter improviso. Se eu não tenho um projeto daquela ferramenta ali, eu não posso utilizar. Substância química perigosa. Todos os produtos têm as FISPs. Todos os produtos químicos ali tem ali aquela ficha de identificação com o diamante de Rômio, que mostra ali os perigos com relação àquele produto. Superfície quente, metal líquido, por exemplo. Superfície quente foi identificada, às vezes dentro da área produtiva, tem superfície quente que não tem identificação. Então, um colaborador de outro setor, ele pode ali, né, queimar, ter queimaduras, ou até mesmo um colaborador da área pode esquecer daquelas superfícies quentes. Tem que ter identificação. Os EPIs para essas atividades. Aqui também nós temos a questão do trabalho em altura. A gente sempre fala muito dessa atividade. Verificar a questão se as pessoas têm o treinamento, se os andaimes ali que estão montados têm o responsável técnico, se ele está feito o checklist, se ele está adequado, se ele está estaiado, se ele tem os acessos através da escada, se ele tem a linha de vida para acessar, guarda-corpo do andaime, rodapé, o cinto de segurança, né, que é utilizado, né, se o acesso a esse andaime é fácil, é seguro. Então, além da parte de segurança do trabalho, temos que verificar também a parte ambiental dentro da própria PR. Se as atividades a ser desenvolvidas vai gerar algum tipo de contaminante, se os resíduos serão acondicionados de forma correta, serão identificados, todas as substâncias, produto químico que é utilizado ali estão cadastrados, a empresa tem o cadastro, tem a FISP, os resíduos gerados são acondicionados de forma correta, os resíduos sólidos, por exemplo, verificar como é que vai ser descartado, se tem o risco de ter algum tipo de vazamento de água, de óleo, no ar, né? Todas as fontes de desperdício foram identificadas, se os materiais ali contaminados com óleo estão sendo descartados e identificados corretamente. Então, a análise preliminar de risco, ela é fundamental, ela é o guia do técnico de segurança, é o guia de quem está na liderança, é o guia do trabalhador para fazer as suas atividades. É importante a gente dividir as responsabilidades entre empresa e colaboradores. Temos que entender e temos que disseminar que cada funcionário é responsável pela sua segurança, principalmente quando a empresa dá todo o suporte, todo o treinamento, ela anda de forma correta, as responsabilidades elas têm que ser desenvolvidas. Então, quando você preenche a PR com responsabilidade, isso vai refletir sobre os possíveis riscos que pode enfrentar durante a execução da tarefa. A PR, ela contribui para a gente diminuir os índices de acidentes e, principalmente, implementar as medidas de controle e fazer com que o ambiente fique cada vez mais seguro. Então, nós temos aqui, por exemplo, quando se fala de escritórios, é muito importante que a gente tem uma falsa sensação que é 100% seguro um escritório. Se você está em uma área de risco baixo, por exemplo, como escritório, é importante tomar cuidado com o quê? Ferramentas manuais e eletricidade.
Não tem um local hoje que não tem eletricidade. Então, tem que tomar cuidado com onde o computador é ligado, se tem algum tipo de gambiarra nesses escritórios. É muito comum utilizar o T ali com várias tomadas ali, pode ter uma sobrecarga, um superaquecimento e ter ali um acidente. Ferramentas manuais também, tesouras, que é utilizado, estiletes, acontece muitos acidentes com esses equipamentos, com essas ferramentas. Por exemplo, laboratório, processo, você está numa área, por exemplo, de risco médio. Tomar cuidado com substância química, vidrarias, por exemplo, temperaturas, é muito comum ter esse tipo de acidente. Almoxerifado, por exemplo, você também está numa área de risco médio. Tem que tomar cuidado com o quê? Substância química que pode ter, ferramentas manuais, às vezes cargas suspensas, que podem ser movimentadas para a chegada de material no almoxerifado, e até mesmo o trabalho em altura. Expedição, tomar cuidado com substância química, com veículo, movimentação de veículo o tempo inteiro, trabalho em altura também. Então, tem algumas atividades, né, de quem trabalha em área de ostulação, por exemplo, produto químico, ruído, temperatura. Quem trabalha na área metalúrgica, né, o risco de substância química, temperatura que pode acontecer também, muito comum, bloqueio de energia, carga suspensa. Enfim, são várias atividades, por exemplo, fundição, partes móveis de máquinas, bloqueio de energia, carga suspensa, metal líquido, manutenção mecânica, muito comum ter produto químico, ferramentas manuais, eletricidade. Então, pessoal, às vezes o trabalho em altura também é comum em manutenção. Essas atividades, quando se fala de análise de risco, ela vai nos dar a diretriz para cada tipo de risco que eu identificar na área. Produto químico com a parte elétrica também, atividade de manutenção elétrica na parte metalúrgica. Então, é fundamental você preencher, independente da empresa, do procedimento, de qual tipo de APR que tem. Tem APR que é mais fácil de preencher, tem APR que é mais difícil, tem mais efetividade que a outra, mas o fundamental é você utilizar uma ferramenta, utilizar uma análise de risco. Hoje tem diversas ferramentas no mercado, mas é importante você ter e utilizar uma, ok? Então, essa APR ela vai contribuir para diminuir os índices de acidentes e também para que o colaborador ele trabalhe de forma segura, com mais saúde e sempre pensar, né? A gente tem que fazer o local onde a gente está trabalhando mais seguro possível. Pessoal, hoje nós falamos um pouco sobre a análise preliminar de risco, colocamos aí o modelo nosso de APR. Se você que é da área de segurança ou outro profissional que queira ter acesso, a gente vai deixar o link aí para você acessar, para baixar essa APR. A gente tem um treinamento também de como elaborar uma análise preliminar de risco. Você que é profissional de segurança, é importante saber elaborar, saber auditar. Então, a gente tem um modelo de APR que vai servir para você utilizar em qualquer empresa e vai servir como roteiro para você preencher outras APRs que você possa encontrar aí em determinados procedimentos diferentes das organizações que tem aí espalhadas aí pelo Brasil. Se você gostou desse conteúdo, curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal, que é importante. Nós estamos alcançando aí muitas visualizações dos nossos treinamentos, mas muitas pessoas assistem, mas ainda não nos seguem, né, no YouTube, não fez a sua inscrição. Faça a sua inscrição, que é importante para a gente fortalecer e trazer cada dia mais conteúdos de relevância que você possa utilizar no seu dia a dia. Muito obrigado até aqui, um forte abraço e até o próximo treinamento de segurança do trabalho.